seleção brasileira à final da Copa Ouro. Cientistas comprovam, pílula que promete maravilhas para o coração não serve para nada. Imagens desta sexta-feira. Chega ao fim a mordomia de policiais presos no Sul. Com apenas 10 anos, ela já é comparada a um gênio da pintura. E os gols da Copa São Paulo? Veja agora no Jornal Nacional. Um alerta ao consumidor. É preciso atenção com os contratos de seguro de automóveis. Com a desvalorização dos carros usados, os donos se surpreendem na hora de receber o seguro. O valor é quase sempre menor do que o esperado. A comerciante Suzete Fará fez o seguro do carro, um Escort 88, em maio do ano passado. Pagou R$ 1.473. O carro foi segurado em R$ 11 mil. Em outubro, quando foi roubado, o carro já valia bem menos. Na semana passada, ao receber a indenização, Suzete levou um susto. A seguradora pagou R$ 6.215. O corretor reconhece que muitos segurados estão perdendo dinheiro, mas diz que se o cliente procurar a seguradora antes de um acidente ou roubo, pode receber a diferença. O cálculo é complicado e só inclui alguns itens do seguro. O exemplo é de um carro segurado no valor de R$ 10 mil. O dono pagou de seguro R$ 2.156,79. Hoje o carro está valendo R$ 7 mil. A diferença a receber é de R$ 331,41. O valor varia de acordo com o tempo do seguro e o tipo do carro. Os contratos de seguro deixam margem à discussão. Quando o cliente não procura a seguradora para receber a diferença e perde o carro, recuperar o dinheiro fica mais difícil. Depois que acontece o roubo, a seguradora vai buscar o que o contrato diz. Na hora da indenização, pague-se a média de mercado daquele veículo no dia da indenização. No caso de não haver sinistro e o segurado estiver com mais seguro do que o valor do carro dele, ele pode pedir a devolução do que pagou a mais. Eu acho que o mesmo raciocínio pode ser usado no caso de ele ter seu bem sinistrado e ter pago a mais, receber essa diferença do prêmio juntamente com a indenização a que faz jus. Na época da inflação descontrolada, em que os carros aumentavam muito de preço durante o contrato, as próprias seguradoras procuravam os clientes com uma cota extra para atualizar o valor do seguro. Segundo a Coordenadoria de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro, agora, com os carros valendo menos, as seguradoras têm a mesma obrigação de procurar os clientes e devolver o dinheiro pago a mais. Ela deverá devolver o que foi contratualmente estabelecido. Se caso isso não ocorra, o PROCON deverá tomar providências porque foi infringido um dispositivo legal. O PROCON informou que as seguradoras que não cumprirem a lei estão sujeitas a uma multa de até R$ 2.400. O sonho e o desafio de Pelé. Apurano não tem qualquer efeito na prevenção contra o câncer e doenças do coração. Duas pesquisas feitas nos Estados Unidos provam até que, em alguns casos, as pílulas de beta-caroteno são perigosas. Vitamina em comprimido. Isso é uma moda no mundo inteiro. E a pílula de beta-caroteno, a substância natural da vitamina A? Cenoura é rica em beta-caroteno. Durante muito tempo se achou que beta-caroteno em pílulas era a fórmula mágica para evitar doenças do coração e o câncer. Achava-se que o beta-caroteno impedia a ação dos radicais livres, que enferrujam as artérias e provocam câncer. O Dr. Richard Klausner, diretor do Instituto Nacional do Câncer do governo dos Estados Unidos, acompanhado de cientistas da organização, disse numa entrevista coletiva que 2 estudos promovidos pelo Instituto provam que o comprimido de beta-caroteno não serve para nada. Um primeiro estudo feito com 22 mil médicos durante 12 anos provou isso claramente. Um outro, realizado com 18 mil pessoas, mostrou até que o beta-caroteno em comprimidos pode provocar câncer em fumantes ou em quem tem contato com amianto. O índice de morte provocada por câncer no pulmão foi 1/3 maior entre os pesquisados que tomavam comprimidos de beta-caroteno. Como disse o Dr. Klausner, fórmula mágica, isso não existe. A verdade estava com a nossa mãe, que dizia: menino, coma legumes, frutas e verduras. E quanto mais, melhor.
usa 4 dias no Pará. O avião da FUNAI retido pelos índios também vai ser devolvido. Mas a responsabilidade da minha função exige... O acordo foi fechado pelo rádio hoje à tarde, numa conversa entre o presidente da FUNAI, Márcio Santilli, e o cacique Sérgio Tembé. 5 aviões vão levar os reféns e 15 caciques para uma reunião com o presidente da FUNAI em Belém. Transferidos para delegacias da Grande Porto Alegre, os 7 policiais civis que estavam presos no xadrez que fica na sede da Polícia Civil. Na antiga cadeia, os presos saíam das celas até para comprar cerveja. Os flagrantes das mordomias foram mostrados segunda-feira pelo Jornal Nacional. Crime ecológico em Araçatuba, São Paulo. O advogado Antônio Carlos Duarte matou 148 árvores com injeções de agrotóxico. Ele foi multado em R$ 3.500 por crime contra o meio ambiente e não explicou por que destruiu as árvores. Flagrante de irresponsabilidade no trânsito em Belo Horizonte. O motorista deste carro perdeu o controle numa reta, bateu na grade de proteção e capotou. Ele confessou que tinha bebido. Muito, mas não é uma só não, bastante. Antônio Pereira da Silva teve ferimentos leves. A Conab é importante para o consumidor. A Conab é instrumento para garantir a oferta de produtos básicos como arroz, feijão e puxar para baixo o preço desses produtos e também o preço de carnes de animais que se alimentam com rações feitas de milho. Mas também é um instrumento de política, porque afinal o PPB passou a noite toda tentando convencer o ministro da Agricultura de um nome para a presidência da Conab e não conseguiu. Hoje de manhã voltou com um segundo nome. O ministro se informou com o governador do Rio Grande, aprovou o nome, o presidente já aprovou, é um gaúcho, está sendo convidado agora. Agora há pouco, o porta-voz da presidência da República disse que a demissão de ontem foi administrativa e não política. Como se vê, a Conab armazena arroz, feijão, milho e muitos abacaxis. E por incrível que pareça, há políticos desejando ardentemente descascar esses abacaxis. De Brasília, Alexandre Garcia. Acaba o sequestro de 200 passageiros de um navio na Turquia. Os 8 sequestradores jogaram as armas e os explosivos no mar e se entregaram. Durante 4 dias, eles ameaçaram explodir o navio se as tropas russas não suspendessem o cerco aos separatistas da Chechênia. Gritos, revolta contra o governo russo. Mais de 3.000 muçulmanos tomaram as ruas de Istambul para apoiar os rebeldes chechenos que ameaçavam explodir o navio sequestrado com seus 200 passageiros. Nas águas movimentadas do Estreito de Bósforo, onde a Ásia e a Europa se encontram, mais tensão. Numa mensagem de rádio, o capitão informa a polícia que os rebeldes chechenos tinham minado o navio com explosivos. Às 14h, os separatistas aceitam receber a bordo 3 negociadores do governo da Turquia. Minutos depois, os reféns aprisionados no restaurante do navio há 4 dias são libertados em grupos. Muitos estão doentes e são levados para os hospitais de Istambul. Às 4h30 é a vez dos sequestradores abandonarem o Avrazia. Eles se entregaram porque não havia mais quem defender no cerco de Pervomaskaya. No povoado destruído, muita dor. A população chora pelos parentes que morreram durante os ataques russos. Hoje, as tropas de Boris Yeltsin deixaram para trás uma ex-cidade. A Jordan, equipe de Rubens Barrichello e McLaren também estão no circuito do Estoril. Barrichello e o inglês Martin Brundle testaram o modelo 196 pelo 2º dia consecutivo. Está na Baía de Guanabara. A dupla formada por Enrico Chieffi e Roberto Sinibaldi chegou em 3º lugar na última regata e garantiu o título. Os brasileiros Torben Grael e Marcelo Ferreira ficaram em 3º lugar no campeonato. A Central Sindical e o PT se desentenderam ao negociar a reforma com o governo. O Partido dos Trabalhadores surgiu primeiro, em 1980. A CUT, Central Única dos Trabalhadores, conhecida como o braço sindical do PT, foi criada em 83. Como todo casamento, CUT e PT já passaram por alguns abalos, mas foi a questão da Previdência que gerou a pior crise.
Junto com as outras centrais sindicais, o presidente da CUT, Vicente Paulo da Silva, participou das negociações com o governo federal. Deputados do PT não gostaram dos rumos do acordo e surgiram críticas por todos os lados. Hoje, o presidente da CUT disse que tudo não passou de um grande mal-entendido. Essa negociação, ela trouxe profundos avanços. Fim de privilégios, garantia de que o dinheiro da Previdência não será desviado para outros fins, proteção aos trabalhadores rurais. Ao dar esses passos, os nossos companheiros deputados deviam estar felizes, porque foram questões já resolvidas e a gente ia continuar organizado para buscar outros pontos. Daí foi que a reação eu fiquei sem compreender. No Rio de Janeiro, industriais de vários estados divulgaram nota de apoio às centrais sindicais na negociação da reforma da Previdência com o governo. A polícia da Alemanha solta os 3 suspeitos do incêndio num albergue para estrangeiros e ainda não tem provas se foi um atentado neonazista. Parentes e amigos homenagearam as vítimas. Morreram 10 pessoas, entre elas 4 crianças. 55 ficaram feridas no incêndio de ontem, na cidade de Lübeck. O prédio ameaça desabar e os bombeiros ainda não sabem se há mais corpos no albergue. Só no ano passado, 33 albergues foram incendiados na Alemanha. Os ataques foram atribuídos a grupos de extrema-direita. Viva Evita e fora Madonna! Os argentinos fazem protestos na véspera da chegada de Madonna. A superstar vai ganhar 4 milhões de dólares para viver Evita no cinema. O diretor Alan Parker garante que não teve a intenção de fazer um filme que ofenda os argentinos. Uma menina de apenas 10 anos já é comparada a um gênio da pintura. Os críticos de arte estão chamando Alexandra Nekita de Picasso do século XXI. Alguns quadros da romena, que vive nos Estados Unidos, foram vendidos por 90 mil dólares. Alexandra pinta até 4 horas por dia, mas diz que leva uma vida normal, como qualquer criança, e que adora ler e brincar com o irmãozinho. O presidente Fernando Henrique Cardoso anuncia a criação na região serrana do Rio de Janeiro. Na terra dos príncipes, programa de plebeu. O presidente passeia a pé e se encanta com a cidade imperial. Palácios e salões requintados de Petrópolis voltam a respirar poder. Há 27 anos, um presidente não despachava no Palácio Rio Negro, antiga residência de verão da presidência. Na falta de um título de nobreza, ele levou o de cidadão petropolitano da Câmara de Vereadores. O governo abre o cofre para o Rio de Janeiro e, num convênio com o Estado, libera 150 milhões de reais para o porto de Sepetiba. Outros 150 milhões vêm da iniciativa privada. No encontro com os empresários que receberam certificados internacionais de qualidade, o presidente cobrou a participação dos bancos no processo de queda dos juros. Que haja um esforço de produtividade aí e que se pense também na diferenciação das formas de financiamento, de tal maneira que o financiamento de longo prazo, que sustenta o crescimento da indústria, seja mais sólido. No fim da tarde saiu o dinheiro do Cinema Nacional, R$1 milhão para terminar 10 filmes que ainda não foram concluídos. O presidente recebeu 7 diretores de cinema e anunciou também a criação de uma linha de crédito especial com juros subsidiados para financiar novas produções. O presidente fica em Petrópolis até domingo de manhã. Na segunda-feira, viaja para a Índia. Insônia, ronco, pesadelos. Você sabia que 50 milhões de brasileiros não conseguem dormir bem? No Globo Repórter desta noite, o sono e seus mistérios. Você vai rever a reportagem que revelou a longa noite dos insones, como o ator Miguel Falabella. O programa abre as portas do maior laboratório de pesquisas sobre o sono no Brasil e mostra a busca da cura para doenças como a apneia, que faz uma pessoa parar de respirar enquanto dorme. O significado dos sonhos, o drama dos pesadelos, o risco das drogas para dormir que podem levar à dependência e as incríveis imagens do terror noturno, uma forma de sonambulismo. Veja a seguir, sindicalistas e empresários se unem na campanha contra o desemprego. E o show das andorinhas que... O Conselho Legislativo, mais do que a legitimação internacional da autoridade de Arafat, essas eleições representam uma virada simbólica nas relações entre israelenses e palestinos. Além das urnas em Gaza e na Cisjordânia, históricas mesmo são as cabines eleitorais
em Jerusalém Oriental. Na Guerra de 67, o exército israelense ocupou a parte leste da cidade e, ignorando as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, nunca se retirou. A realização de eleições palestinas em Jerusalém Oriental reabre a discussão sobre o controle da cidade, o tema mais adiado nas negociações de paz. Entre as mulheres candidatas, a mais carismática é a independente Hana Ashrawi, que rompeu com Arafat, acusando-o de autoritarismo. No último dia de campanha, a cristã Hana Ashrawi foi impedida pela polícia de entrar em Jerusalém, porque levava propaganda eleitoral. Denunciando igualmente a repressão israelense e a ausência de democracia no movimento palestino, ela disse: através das eleições, os palestinos estão exercitando sua soberania. Não tem jeito. Jerusalém voltou à agenda política. Cidade sagrada, Jerusalém é o pedaço de terra mais contestado do mundo. A eleição de amanhã traz a esperança de que, voto a voto, a cidade de todas as guerras chegue um dia à paz. 3 palestinos do Hamas morreram hoje no tiroteio com soldados israelenses. O grupo radical Hamas, que é contra as eleições, pediu aos palestinos que não votem amanhã. Empresários e sindicalistas de São Paulo começam um movimento nacional contra o desemprego. Hoje a iniciativa teve o apoio do governo. Divergências à parte, os sindicalistas têm um problema em comum. Representam uma das categorias mais atingidas pela onda de desemprego, que só na Grande São Paulo afastou do mercado de trabalho quase 1.200.000 pessoas. No ano passado, os metalúrgicos da capital e do ABC já tinham alertado o governo. Agora, nesta segunda reunião com o ministro do Trabalho, Paulo Paiva, começa a tomar forma um movimento nacional contra o desemprego. As indústrias precisam fazer a redução do jornal de trabalho com flexibilidade e o governo fazer com que as indústrias mantenham os trabalhadores, dando uma outra forma de reciclagem a esses trabalhadores que saem das empresas. Nós queremos diminuir encargos sociais, nós queremos reduzir jornada, queremos flexibilizar a jornada, queremos encontrar novas formas de contratação. Todas essas propostas que a gente tem falado e discutido, mas não tem ido para a prática. O movimento ainda não é oficial, mas tem o apoio do governo, da Federação das Indústrias e dos empresários da construção civil de São Paulo. Já na segunda-feira, a diretoria da Fiesp se reúne para tentar acertar os detalhes da proposta dos empresários. E na terça-feira, o ministro do Trabalho quer reunir em Brasília representantes da CUT e da Força Sindical. O Jornal Nacional apresenta, a partir de segunda-feira, uma série de reportagens especiais sobre o futuro do emprego no Brasil. A série vai mostrar o impacto da modernização das fábricas, o esforço de empresas, trabalhadores e sindicatos para preservar empregos e em quais setores vão surgir as novas vagas de trabalho no Brasil a partir de agora. Uma cidade na fronteira do Brasil com a Bolívia assiste a um espetáculo no céu: a invasão das andorinhas. Basta o sol cair no horizonte do Rio Paraguai, em Cáceres, perto da fronteira com a Bolívia, que elas começam a chegar. Cada grupo de andorinhas sobrevoa a praça central da cidade à espera dos demais. Em minutos, são milhares fazendo evoluções de um lado para outro num barulho ensurdecedor. Depois da chegada de todos os grupos que passaram o dia no Pantanal, começa o pouso nas árvores. As andorinhas vêm do sul do Canadá e norte dos Estados Unidos, fugindo do inverno na região. Elas vêm direto ao Brasil para passar o verão. Aqui ficam no oeste de São Paulo e em Mato Grosso. A cidade para. Moradores e turistas ficam impressionados e tentam documentar o show. Para quem gosta de espetáculo, isso é uma maravilha. É na primeira luz do dia que todas as andorinhas despertam e retornam ao Pantanal. É um novo show. Executando novas evoluções, elas partem em busca de alimento, um ritual que se repete todos os dias até o fim de março.
Os pesquisadores calculam que mais 300 mil andorinhas ainda vão invadir o Brasil neste verão.